Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Douglas Suchensky, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quarta-feira, 21 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC_ Brasil no Twitter, e também estamos no Facebook como Investidores Idosos. Nos pode seguir aí para saber toda a informação sobre 21 Training Coaching. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma sessão asiática e europeia bastante tranquila. Às 7 da manhã temos tendências dos pedidos para a indústria, para a Inglaterra, notícias de médio impacto. Às 11 da manhã já a sessão americana temos vendas de casas existentes, a primeira notícia de alto impacto do dia. E já às 15 horas temos a principal notícia do dia, que são as atas da reunião da FONC para os Estados Unidos. E na sessão asiática, 22h45, temos aqui índice manufatureiro para a China. Muito bem, vamos então com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Segundo, uma gripe danada. Vamos aqui então. Vamos começar pelo SP500, Standard & Poor's. Vemos que hoje acabou respeitando o suporte dos 1.640, não conseguiu fazer a ruptura. Uma vez que faça a ruptura, poderá visitar os 1.625 pontos. Também devemos considerar a possibilidade de que se lateralize ou que volte a testar aqui os 1.656, ou inclusive que execute a formação em B e venha a testar os 1.625. Não descartamos essa hipótese. Vemos que no semanal ainda é uma correção ordenada e poderia ser um mínimo maior, um pivôzinho de alta no semanal já cumpre com a condição para a formação do pivô de alta no semanal para este Standard & Poor's. Veremos se fará a ruptura dessa diretriz. Em caso que o faça, aqui está o suporte 1624, 1625. Essa é a região que deverá visitar em caso de ruptura desse suporte diário, este Standard & Poor's. Muito bem, seguimos com o Nasdaq. O Nasdaq também respeitando o suporte no diário. Vejam que não conseguiu fazer a ruptura. Poderia também lateralizar-se ou fazer uma correção. Fechou a sessão com praticamente um doji, vela de indecisão total. De fato, enquanto não fizer a ruptura dos 30,63, nada a fazer, nada para compras, nada para vendas. E poderia também lateralizar-se ou repicar levemente para a formação de um pivô de baixa e voltar a testar esse suporte. Se fizer a ruptura, aí sim buscaremos alguma operação até os 3.025 pontos para este Nasdaq. Porém, tem que romper em diário. Vemos que no semanal está bastante claro que é um possível pivô de alta. Veremos se fará uma correção um pouco mais profunda ou se ficará por aqui. De fato, já cumpre com a condição de pivô, cumprindo com as duas velas à esquerda para a formação. Estaria entrando na etapa de desenvolvimento do pivô de alta no semanal para este Nasdaq. Já o Dow Jones mais descorrelacionado, um pouco mais debilitado, tentando confirmar a ruptura dessa zona aqui de suporte. Temos aqui também tentando, já fez a ruptura dessa LTA, respeitando o suporte aqui dos 14.958. Uma vez que faça a ruptura, poderá visitar os 14.872. Movimento esticado já no diário. Vemos que no semanal também é uma correção um pouco mais profunda com os demais índices, porém ainda poderia formar um pivôzinho de alta no semanal este Dow Jones. Se traçamos uma diretriz aqui, vemos que está claro aí nessa diretriz o Dow Jones ainda. Veremos se fizer a ruptura, teremos o seguinte suporte aproximadamente nesses níveis aqui dos 14.870. De momento nada a fazer nesse índice. Vamos com os europeus, começando pelo DAX 30, o índice de Frankfurt. Vemos que faz um breakout failure, não conseguiu fazer a ruptura, deixando a famosa figura aí do martelo, sinal de mudança de tendência, pelo menos parcialmente. Poderia repicar aí veremos se esse repique será profundo ou ordenado. Para compras, esperaria um pivôzinho de alta, inclusive em 1 hora poderíamos buscar uma operação contra a tendência, que um possível mínimo maior em 1 hora poderia apresentar um pivôzinho de alta em 4 horas para buscar o teto novamente, este DAX. Já o K40, o índice de Paris, hoje também respeitando suporte no diário, não conseguindo fazer a ruptura, deixando cauda longa aqui em 4 horas, o que sinaliza possível mudança de tendência, ao menos parcialmente. Veremos se fará uma formação em P, o mínimo maior, porque não acredito que volte a romper os 4.000 e venha até os 960. Bom, é possível amanhã porque temos a declaração da FONC. Se sair negativo aí, já sabemos que tudo pode acontecer.
com os índices. Seguimos com o FTSE. O índice de Londres, era o mais debilitado. Vemos que hoje respeitou o suporte aqui no diário, não conseguindo fazer esta ruptura. Respeitando aqui, temos vários pivôs, zonas de clusters, e poderia repicar até os 6.494. Obviamente, se fazer a ruptura desta região, os 6.536 seriam a seguinte resistência no diário. Bastante importante, que já está acima desta SMA de 4 horas. Poderia apresentar uma P-Formation e vir a testar aqui os 6.500 a curtíssimo prazo, este FTSE. Muito bem, seguimos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 muito correlacionado com o K40, respeitando o suporte aqui, deixando uma cauda longa. Poderia ser um sinal de reversão, realmente apenas um reseteio, um reconteio, tendo em conta que no semanal ainda é uma correção ordenada e poderia apresentar um pivôzinho de alta. Vemos que poderia voltar a testar essa resistência nos 2.104. Essa é nada a fazer de momento, não vejo compras e tampouco oportunidades para vendas neste Eurostock 50. E finalizando com os índices, vamos com o índice Nikkei, o índice de Tóquio, está em zona de suporte no diário, tentando fazer a ruptura. Uma vez que faça a ruptura, a SMA de 200, 12.880 poderia ser o seguinte suporte, porém vemos como a média está buscando essa região, ou seja, é uma correção em tempo. A média busca o preço e não ao contrário. De fato, poderia realmente lateralizar-se e iniciar inclusive um processo de repique este índice de Tóquio. De momento, nada a fazer por aqui. Vemos que em 4 horas é um possível P-Formation, um possível mínimo maior. Veremos se executará, porém de fato seria um forte contra-tendência. Muito bem. Amanhã temos dados fundamentais aí de alto impacto, declarações da FONC. Devemos ter bastante cuidado em relação às declarações do Bernanke, porque aí os índices e os principais pares prometem apresentar muita volatilidade. Muito bem, sou o Diogo Lassuchenski, esse é o nosso informe. Espero vocês amanhã no nosso canal Treino ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.